Daniel me provocou sobre doenças complementares, né? A gente tem essas doenças macro que foram citadas, né, diretamente ligadas aí ao problema de metabolismo do cálcio, destaque para a hipocalcemia, mas isso gera uma série de outros problemas. E questões simples, retenção de placenta, metrite, mastite, distúrbio de cálcio gera distúrbio de contração muscular, o músculo da ponta do teto, lá o esfíncter da ponta do teto é um músculo que perde tônus e aumenta a possibilidade dessa vaca ter mastite. Walter trouxe um dado para nós aqui, pesquisa falando em 8 vezes de aumento da possibilidade da vaca ter mastite no pós-parto imediato, né? Hipocalcemia subclínica. Ligada à hipocalcemia subclínica. Quais são os números aí, Walter? Você puxou alguns, não tem? Tem alguns aqui. Então, toda vez, né, que esse animal entra em hipocalcemia subclínica, ele aumenta o risco, né, de 2,8 vezes de distocia. Então, é um risco alto, né, para a gente ter ali no parto. Distocia é parto difícil. Isso, que precisa de algum auxílio, né, uma intervenção veterinária, alguma coisa assim. 6,5 vezes a retenção de placenta, que é um drama, é uma tragédia quando o produtor vê que o animal tem retenção de placenta, ele já coça a cabeça aí, e aí ele já sabe que esse animal vai ter um impacto produtivo durante toda a lactação. Todo mundo sabe aí, tanto que é difícil você embalar um animal que teve alguma doença, que teve alguma coisa. E aí ele chega também a ter 3,4 vezes de deslocamento de abomaso, 8 mais até quase 9 vezes de ter cetose, e como o Ronaldo disse, chega aí a ter mais de 8 vezes chance de ter mastite na lactação. Então é importantíssimo, né? O cálcio participa na resposta imunológica, na ativação da resposta imunológica e principalmente na concentração, né, muscular. Então, toda vez que você tem essa deficiência, o metabolismo do animal ele não vai responder da forma que a gente gostaria, naturalmente. E isso é importante, né? Porque a retenção de placenta eu acho que até é um pouco mais fácil de você colocar ela junto do parto, assim, você atrelar uma coisa à outra, porque ela é exatamente logo após o parto, né? Mas as outras coisas vão consumindo a vaca devagarzinho, e às vezes você não demora a ver o que está acontecendo, ou igual eu falei dos casos subclínicos que você nem percebe nitidamente o que está acontecendo, mas o seu dinheiro está indo embora, né? Como diz lá o Charopem, como é que ele utilizou? São os drenos, você lembra qual era o... agora me apertou. Nossa, Sandro Charopem, um abraço para você. Daqui a pouco a gente lembra. Sabotadores de produção. Chamava de sabotadores de produção, que são essas coisas devagarinho que você vai perdendo ao longo do tempo, né? E vai fazer um impacto financeiro danado. Retenção é muito visível, né? Tô lembrando uma aqui dos mamíferos na Mega Leite, né? O pessoal chegava pra nós e falava assim, ó, você falou uma coisa lá que é verdade. Aí o outro chegava e falava assim, ó, você falou uma coisa lá que é verdade. Eu ficava assim, gente, será que eu falei só uma coisa que é verdade lá? O resto tudo foi mentira. Aí quando uns 20 falou que eu falei uma coisa que era verdade, eu falei assim, então, eu já falei 20 verdades, agora eu já tô mais feliz. Em 100 episódios, quer dizer que a cada 5, uma é verdade. Mas... O que você estava falando, Samuel? Só um instantinho, bom. Porque a retenção de placenta ela é muito visível, né? Fica muito fácil de identificar. E no caso, os sabotadores é porque você não está vendo, né? Aí vai te comendo pelo pé devagarzinho. Quer dizer, a vaca, né? Sim, vai comendo o casco devagarzinho. O que você ia falar? E aí a gente, né, tem algumas tecnologias novas no mercado, principalmente no Brasil, lá fora, Europa, que é um exemplo para nós, né? Até os estudos, muitos estudos de lá, já utilizam algumas tecnologias para a gente evitar isso, né? Então, não é uma coisa do outro mundo. A gente está falando de coisa que você hoje, no Brasil, consegue ter acesso e consegue evitar. Que uma das tecnologias que a gente vai falar é o Bolus. O Bolus nada mais é que uma tecnologia de uma aplicação. Vamos explicar melhor. Não quer dizer o Bolus... que é um produto. Comprimidão. Mas o Bolus ele se aplica a várias. É um conceito que você quer o quê? Eu quero administrar uma substância e quero que ela rapidamente atinja um nível sanguíneo. Esse é o conceito do Bolus, porque ele pode ser utilizado para medicamento, para anestesiologia, para você induzir um animal, você faz um Bolus. Então, ele é um conceito e que algumas empresas trouxeram com forma de comprimidos nutricionais que vão atacar esses problemas, essas doenças metabólicas pós-parto. O que é a ideia? Né? Empresas e algumas fazendas na Europa, eles fazem alguns bolos. Né? Eles têm a máquina de prensagem e fazer.
que é a ideia? Eles transformaram em comprimidos, né? Eles foram na literatura e estudaram os nutrientes que foram, né, desenvolvidos, que os pesquisadores identificaram que seriam chaves para evitar esse tipo de doença. E aí eles começaram a fazer os combinados, né? Colocando os nutrientes e fizeram esse comprimido que você faz uma aplicação por via oral no animal, tem um aplicador, tem aplicadores universais, e você vai depositar diretamente no rumen. Qual que é a grande vantagem quando você faz isso? Primeiro que nós estamos falando de bem-estar, eu não estou utilizando agulha e eu não tenho hora nenhuma que eu vou forçar a ingestão. Esse é um método que a gente põe o aplicador, a vaca engole espontaneamente. Isso deixa bem claro, é uma coisa frisada. Walter, mas como que é esse aplicador? Ele é um aplicador de inox, geralmente, uma barra, né? Uhum. Que você coloca os bolos, deixa ele protegido. Os bolos é uma bola mesmo ou não? Os bolos são comprimidos. Então, qual que é a diferença, né? A gente a gente engole o comprimido, só que a gente fala, te dou um comprimido e dou um copo d'água. Se eu fizesse com a vaca, ela não vai entender. Então, a gente posiciona o aplicador e ele vai direcionar, a vaca vai engolir e você vai conseguir liberar ele dentro do rumen. É um aplicador parecido, assim, eu acho que é uma forma de falar, um aplicador assim, que lembra o aplicador de implante de protocolo? Pode ser, mas assim, o pessoal vai lembrar bastante, quem é antigo, eu escuto muito a campo. Vamos colocar na edição aí, fica tranquilo, pessoal. Vai aparecer para vocês aplicador de bolos. O mágico Darius vai conseguir colocar isso para vocês. O pessoal fala em balas de cobalto, não sei se já escutaram falar nisso, sim, e imã. Né? Aplicador de imã, algumas fazendas elas fazem. É o mesmo aplicador. Não tem necessidade, se você tiver um aplicador desse na fazenda, ele já serve. E lá na Europa é bem comum, porque eles têm a preferência hoje por utilizar isso para fazer até aplicação de medicamento. Eu estou evitando perfurar o animal com agulha. Eu não estou falando que isso é ruim, na hora nenhuma. A gente sabe que é necessário fazer algumas aplicações por via de agulha, mas eu estou evitando fazer isso no animal e evitando, às vezes, um risco de contaminação de alguma doença pelo manejo errado da agulha. Né? Então, eles gostam bastante também, né? Da seringa. Então, eles gostam bastante de utilizar o bolos para fazer essas aplicações. E aí, pensando nesse contexto dessas doenças metabólicas, né, são comprimidos nutricionais. Então, eles não têm nada de medicamento nem hormonal. Eu estava falando das vantagens. Uma é a aplicação. Né? A segunda, que é uma das coisas que acontece em algumas fazendas, é que eu dispenso a parte da dieta e fazer o animal ingerir. Porque existem também tecnologias similares, fora o bolos, por exemplo, eu posso colocar metionina protegida na dieta, mas aí a gente corre o risco na diluição, né, de conseguir misturar, ser homogênea, porque você tem que fazer uma pré-mistura na fazenda, e depois da pré-mistura eu tenho que garantir que a quantidade está sendo correta, que está sendo, o funcionário está pesando, está conseguindo fazer, e depois eu tenho que garantir que o animal ingeriu. E às vezes não precisa ser para todo mundo, né? E se colocar na dieta total, tem que ser para todo mundo. Essa é a terceira, né, grande ponto, que é a individualidade. Então, eu estou driblando essa parte que pode, né, interferir e eu estou escolhendo os animais. Essa é a grande vantagem do bolos. Eu vou fazer naquele animal específico. Já pôs a mão, agora tem que comer um pedaço. Tá bonito, viu? E me conta uma coisa. Quanto tempo o bolos, então, o que faz com que ele siga como um grande comprimido, ao invés de simplesmente chegar lá e dissolver de uma vez só? Essa é a primeira pergunta. E 2, quanto tempo um bolos dura dentro do rumen do animal? Aí vai um pouco de empresa. São veículos, né? Então, a empresa algumas empresas têm a tecnologia de efervescência para liberar rápido e você tem outras tecnologias de fazer ele ficar mais agregado e ser liberação lenta. A grande maioria aí vai variar de minutos até dias. E aí tem produtos que vão conseguir durar 120 dias dentro do rumen, pensando em algumas doenças, né? Então, da hipocalcemia, o que eu preciso? Tem uma janela ali de 48 que eu quero atender. Eu não quero que ele dure dias, eu quero que ele atenda rápido. Então, eu quero que ele supra o animal rápido. Então, geralmente, eles liberam rápido. Você tem um bolo de liberação rápida ou outro de lenta. E aí, as formas também de cálcio, eles não é uma via só, né?
Geralmente eu tenho formiato de cálcio, eu tenho carbonato de cálcio dentro do mesmo bolo, do mesmo bolos. Por quê? Porque eu preciso, né, às vezes um libera um pouco mais rápido, mas mantém menos. Um absorve mais e consegue, vamos dizer, permear mais tempo dentro do sangue. Então tem essas questões aí.